Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Nós vamos ler dos versos de 27 ao 36. Evangelho de Lucas, capítulo 6, dos versículos de 27 até o versículo de número 36. Diz assim o texto sagrado: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é seu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Verso 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Vamos orar mais uma vez. Deus, está aqui a tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa trazer luz ao nosso entendimento, para que possamos compreendê-la, e que o teu Santo Espírito nos dê força para aplicar esta palavra ao nosso coração. Ó Deus, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, com certeza aqui todos, se não todos, uma boa maioria já assistiu o Chaves. Achei interessante um episódio do Chaves, onde o Chaves aparece pedindo para o seu Madruga um martelo para bater no Kiko. E aí o seu Madruga fala que aquilo não era coisa para se fazer. E então ele diz assim: por acaso você já viu eu batendo na dona Florinda? Você já viu o tanto de pancada que eu recebo dela? Eu nunca levantei a mão para ela. E aí ele fez uma citação grandiosa. Abre aspas. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Senhor Madruga. É isso. Isso já traz um grande ensinamento para as nossas vidas, né? Mas o texto que está diante de nós requer algumas reflexões e algum pensamento para nós esta noite. Ao longo da história da humanidade, a reputação e a honra estão entre os mais altos valores humanos. Em alguns casos, eles são maiores do que a própria vida. No verso 22 do mesmo capítulo, Jesus elogia os discípulos que estão dispostos a sacrificar até mesmo esta virtude para terem comunhão com Ele. Pois ao
fazerem isto, se juntam aos antigos profetas da antiguidade. Ao passo de que aqueles que valorizam o seu nome, valorizam a sua reputação, em detrimento de terem comunhão com Cristo, se juntam aos falsos profetas. O fato que Lucas nos chama a atenção aqui é, antes de tudo, a natureza dos inimigos. Como nós reagimos aos nossos inimigos. Essa é a grande temática que envolve aqui os versos de 27 a 36. Antes de mais nada, é preciso compreender que Lucas, a obra de Lucas, não é só o Evangelho, mas Atos dos Apóstolos. Então, para nós entendermos os escritos de Lucas, precisamos ver essas duas obras em conjuntos, Lucas e Atos. Então, Lucas, ele trabalha temas específicos, principalmente no Evangelho, temas que os outros evangelistas não se detiveram nele. Por exemplo, Lucas trabalha o tema da pobreza, o tema também, contrapartida, da riqueza, do discipulado. Trabalha também o tema da oração. Fala como ninguém sobre a importância das mulheres. No capítulo de número, a partir do capítulo 7, ele começa a falar sobre as mulheres. Lucas tem uma escrita peculiar, uma das escritas mais rebuscadas do Novo Testamento, depois do livro de Hebreus. Lucas era um homem extremamente meticuloso e preocupado com os detalhes. Precisamos também compreender que o texto que nós lemos faz parte de uma estrutura maior, conhecida como nós já sabemos como o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, Jesus traz alguns mandamentos para os seus discípulos. Se olharmos em Mateus, capítulo 5 até o 7, Sermão da Montanha, em Mateus, nós vamos ver Jesus dando ensinamentos não só para os seus discípulos, mas também para a multidão. E Jesus fala de várias coisas. Jesus fala contra, por exemplo, o adultério. Fala contra também o divórcio. Fala que os seus discípulos são a luz do mundo, são sal da terra. Várias coisas. Lógico que o relato segundo Mateus é diferente de Lucas. As bem-aventuranças que Lucas coloca é mais sintetizada, mas nem por isso elas são menos importantes. E aí nós vemos aqui os ais. Lucas está preocupado não só com a multidão, Lucas está preocupado estritamente com também em narrar aquilo que Jesus fala aos discípulos. E aqui Jesus está falando para os discípulos. Jesus não está falando para a multidão. Então o público-alvo de Jesus aqui não é a multidão. Não é para falar com aqueles que não são cristãos, mas é para falar com aqueles que são. Então, por isso, eu quero meditar com os irmãos hoje sobre a ética cristã demonstrada no amor aos inimigos. Então, nosso texto começa: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. É importante destacar por que Jesus está falando isso. Por que ele fala do amor aos inimigos? Porque os fariseus tinham um entendimento errado de Levítico 19, 18. Para os fariseus, deveria-se amar somente aqueles que pertenciam ao seu círculo, e os outros deveriam ser rejeitados. Então Jesus está corrigindo uma interpretação falsa dos fariseus. E corrigindo a interpretação falsa, ele está direcionando para uma prática verdadeira. Está vendo? Tanto que teoria e prática estão juntas. Se eu tenho uma teologia errada, eu vou ter uma prática errada. Eu vou viver de forma errada. Então Jesus tem essa preocupação. Por quê? Jesus é o profeta. É o profeta que Moisés
falou sobre ele lá em Deuteronômio capítulo 18, verso 15. E o próprio profeta que Lucas narra também em Lucas capítulo 24, quando Lucas fala que Jesus é o profeta que estava descrito lá no Antigo Testamento. Então Jesus tem autoridade para falar. Jesus não é mais um que inventa coisas, mas ele tem autoridade para falar. Os profetas no Antigo Testamento falavam, assim diz o Senhor. Mas Jesus diz, os que me ouvis, assim eu digo. Ele tem autoridade divina para falar. E por isso, assim, ele pode falar. Então, para a gente compreender completamente toda essa passagem, dos versos de 27 a 28, existe o princípio geral da passagem, que é o amor aos inimigos. Dos versos 29 a 30, como é esse mandamento, ele é demonstrado ou aplicado. Verso 31, nós temos o resumo de todo o ensinamento, e os versos de 32 a 36, a justificativa do mandamento, a qual está centrada também em Deus. Primeiro ponto, então, a ética cristã é expressa, é demonstrada em relações não convencionais. Em geral, as relações do nosso tempo são marcadas pela política da boa vizinhança. Eu não te faço mal e você não me faz mal. E nós estamos tudo certo, tudo resolvido. Eu te trato bem, você me trata bem, e nós estamos aí, tudo bem, nós não vamos ter problema, nós não vamos criar problemas, que nós estamos certos um com o outro. Tudo fica dentro do campo da normalidade. O que Jesus está propondo, não só propondo, mas ordenando aos seus discípulos, é algo que não encontra similaridade dentro dos parâmetros humanos. Isto é singular, é único. Isso somente pertence a Jesus. Então Jesus, ele já começa o seu discurso falando algo que traz um choque para nós. Trouxe um choque para os seus discípulos ali primários e traz também um choque para nós. Como é que eu posso amar o meu inimigo? Irmãos, nós temos dificuldade de amar os nossos amigos. Nós temos dificuldade de perdoar os nossos amigos, os nossos familiares. O que dirá amar os inimigos? De repente a gente poderia pensar assim, falar assim para Jesus, Jesus, olha, o senhor pode pedir qualquer coisa, mas isso não. Isso soa um tanto quanto ofensivo e até meio que incoerente. Mas, de acordo com a ética do reino de Cristo, isso aqui é o que nós precisamos seguir, é o que nós precisamos fazer. Por quê? Jesus está falando. Ele é o profeta, ele é o Senhor. Então nós precisamos ouvir as palavras de Jesus e não só ouvir, mas, acima de tudo, praticar essas palavras aqui, esse mandamento que aqui está contido. Observe também no verso de número 28, aliás, do número 27, os verbos amai, fazei o bem, bendizei e orai. Todos estão no imperativo. Mas na língua grega isso traz uma nuance ou um aspecto ainda mais forte. Porque a voz imperativa no grego não só tem o sentido de ordem, mas de algo que deve ser feito sempre. O que será que é mais difícil? O mandamento ou o fato do que temos que fazer sempre? Isso é algo que nós não podemos negociar. É o fato de que nós precisamos fazer isso
Os discípulos de Jesus precisam seguir ao que o Mestre diz. Assim, os cristãos não devem agir baseado naquilo que lhes foi feito. Por exemplo, se eu sou tratado mal, se alguém me calunia, eu vou lá e vou caluniar essa pessoa. Se alguém fala mal de mim, eu vou lá e vou falar mal dessa pessoa. Não, meus irmãos, a ética cristã ela é diferente. Ela é baseada não naquilo que foi feito a nós, mas é baseada no caráter de Deus. Por isso, os cristãos não devem pagar com a mesma moeda, mas responder de maneira completamente diferente. Por isso, nós precisamos amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, bendizer aqueles que nos maldizem e orai por aqueles que nos caluniam. Estabelecendo o mandamento, aquilo que nós precisamos seguir. Agora Jesus, como sempre, muito didático no seu ensinamento, ele apresenta como isso pode ser exemplificado, ou como isso é demonstrado. Então, os versos de 29 a 30 são importantes para que nós possamos compreender o que fazer. E muitas vezes, principalmente o versículo 29, ele é mal compreendido ou mal interpretado. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Nós precisamos entender que o voltar literal do outro lado do rosto nem sempre é a melhor maneira de cumprir esse mandamento. Um fato que demonstra isso é João, capítulo 18, versículos de 22 a 23, quando Jesus está sendo interrogado. E então ele recebe uma bofetada. E então, segundo o texto, ele vira o outro lado da face. Não, Jesus não faz isso. Jesus diz o seguinte: se eu falei mal, dá testemunho naquilo que eu falei mal. Mas se eu falei bem, por que você me bate? Jesus falou isso. Ele não deu o outro lado da face nesse sentido. Literalmente falando, nesses termos literais, como muita gente tem interpretado. Assim, a melhor forma de interpretar o versículo é o fato que nós não devemos nos vingar. Pagar com a mesma moeda. É dessa forma que nós precisamos compreender isto. E não só isso, mas em dadas circunstâncias, estarmos sujeitos ao dano, ao prejuízo, a fim de testemunhar de Cristo. Nós vivemos em um tempo e uma cultura onde nós reivindicamos direito. E não falo que isso está completamente errado, mas virou uma regra reivindicar direitos. Qualquer coisa estamos reivindicando direitos. E não estamos dispostos a assumir, a sujeitar-se ao dano, para que o nome de Cristo, não meu, seja glorificado. Isso é muito claro nessa passagem, meus irmãos. Muito claro. E o versículo 29, ele tem um aspecto ainda mais forte, quando diz que ao que te bate numa face. Na verdade, essa tradução, ela traduz de modo muito brando, porque o que se está aqui é o fato de você receber um golpe na sua face, um soco no seu maxilar. É algo duro, mas lembre-se, não está falando de algo literal, mas do fato de nós não nos vingar contra aquele que nos fere, contra aquele que nos bate. Esse mandamento de amar os inimigos é evidenciado, é demonstrado aqui
no Evangelho de Lucas, pelo próprio Senhor Jesus, na cruz do Calvário, quando ele bradou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus está orando pelos seus inimigos. E nós precisamos também fazer isso. Mas há um outro aspecto aqui ainda presente. Ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. A capa era uma vestimenta mais externa. E isso não demonstra nenhum tipo de dificuldade em se fazer isso. Isso seria algo até comum em se fazer. Você pode dar a sua capa, mas a túnica era uma vestimenta mais interior que estava ligada à pele. Assim, o entendimento apropriado do versículo é de que o discípulo não devia se armar diante das injustiças, mas o de ficar nu em face disso, desprovido de qualquer tipo de defesa. E isso mais à frente vai ficar muito claro quando Jesus vai falar sobre a justificativa desse mandamento. Então, chegamos ao verso 30, que talvez, na minha opinião, seria o mais problemático aqui para a gente entender. Há muitas interpretações, entendimentos do que seria esse dá todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Se nós, mais uma vez, entendermos esse versículo de forma literal, nós vamos ter uma classe de indigentes santos que nada tem, e outra classe de ladrões ricos. Mas não é isso que o versículo pretende demonstrar aqui. O que Jesus enfatiza aqui é a disposição de que seus seguidores deviam ter de dar, dar e dar. O que, mais uma vez, meus irmãos, demonstra um profundo contraste com as políticas de relações, das relações do nosso tempo. Há momentos que nós vamos ter que reivindicar. Há momentos que nós vamos ter que sofrer o dano. E como saber distinguir entre um e outro? O critério aqui é, mais uma vez, não agir com base na vingança. Mas você pode argumentar: não, mas eu não estou agindo com vingança. Eu estou reivindicando os meus direitos. É justo. Mas nós precisamos sondar o nosso coração, porque muitas vezes o nosso coração nos engana. Muitas vezes a motivação no nosso coração ela está velada. Ela está escondida. Muitas vezes a gente quer uma justiça própria, ao invés de buscar a justiça de Deus. Muitas vezes nós estamos sendo levados por uma ética do nosso tempo, ao invés da ética de Cristo. É o amor que deve ser o critério para isso. É o amor de Cristo. É o amor que deve decidir se vamos dar ou reter, e não a estima pelas posses. E mais uma vez, há um imperativo de sempre se fazer isso, não de vez em quando, sabe? Quando você sentir no coração, quando a gente sentir no coração, acho que hoje eu devo amar meu inimigo. Acho que hoje eu devo fazer o bem para aquelas pessoas que me perseguem. Acho que hoje eu vou orar pelos meus inimigos. Acho que hoje dá para orar. Não é assim que Jesus está falando. Jesus está falando que é sempre. Jesus está falando que é algo não corriqueiro, mas habitual, todos os dias. Então, Jesus encerra
esse bloco aqui com um resumo de tudo. Ele sintetiza tudo. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Nós conhecemos muito bem essa afirmação. Na verdade, muitos sábios de várias culturas já falaram esse dito aqui. Até mesmo antes de Jesus. Mas eles falaram em sua forma negativa. Há uma grande diferença. Então eles diziam mais ou menos assim: o que é odioso a ti, não faça a teu próximo. Então o foco aqui é no ponto negativo. Mas a afirmação de Jesus, mais uma vez, ela é única. Não encontra nenhum grande sábio que fala essa fórmula em seu aspecto positivo. E assim não basta para nós, que somos discípulos de Jesus, se abster de atos que não gostaríamos que fossem praticados contra nós. Nós devemos ser ativos na prática do bem, não somente aquilo que é ruim, mas aquilo que é positivo. Tanto é que os versículos iniciais mostram essa atividade. Amai. Bendizer. Orar. São mandamentos ativos. Eu devo fazer isso. Eu devo praticar isso. Então, nós chegamos então ao nosso segundo ponto aqui. E a ética cristã, ela é expressa além das convenções humanas. Versos de 32 ao 34. Então Jesus faz um contraponto aqui. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais aquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Então Jesus, ele levanta questionamentos para os seus discípulos. Então ele diz mais ou menos assim: vocês precisam entender que amar a quem os ama está dentro do princípio da normalidade. Está dentro do princípio da ética desses tempos. As pessoas fazem isso. Qualquer pessoa faz isso. Qualquer pessoa faz isso. O que vocês estão fazendo demais se estiverem amando aqueles que vos amam? Esperando receber aquilo que de fato foi proposto. Não existe nada. E o termo aqui, para pecadores, que ele levanta aqui 3 vezes, é uma espécie de hipérbole judaica para se referir às negociações normais que as pessoas tinham. Eram práticas comuns, amar aqueles que nos amam. Isso é normal. Mas Jesus propõe algo superior, algo que ultrapassa as convenções humanas, as relações humanas, a política da boa vizinhança. A ética do reino de Cristo é muito maior, mas também requer da nossa parte atenção e também requer a nossa submissão. De repente os discípulos ficaram assim pensando: como é que a gente vai fazer isso? Parece que isso é tão difícil de fazer. E aí Jesus levanta esses questionamentos. Vocês precisam olhar para o próprio exemplo do Cristo, que padeceu, que sofreu, que foi humilhado, que foi ultrajado, mas mesmo na cruz ele orou pelos seus discípulos. Ele rogou pelos seus discípulos. E também não é curioso, irmãos, que aqui também em Lucas nós temos a parábola do bom samaritano. Lucas 10, de 25 a 37.
onde narra um judeu caído à beira do caminho. E quem socorre ele? O samaritano. E nós sabemos que samaritanos e judeus são inimigos. E nós vemos que aquele samaritano cuidou de cada detalhe do seu inimigo. Tudo isso contribui para o entendimento de Lucas ao registrar esta narrativa de que nós precisamos amar os nossos inimigos. Mas o último ponto, o último detalhe que gostaria de colocar aqui para os irmãos, dos versículos de 35 a 36. A ética cristã expressa o caráter de Deus. A ética cristã expressa o caráter de Deus. Mais uma vez, ele retoma aquilo que ele falou lá no início, lá no versículo de 27. Ele mais uma vez enfatiza: amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. A ordem é enfática e contínua para nós. Seguidores de Jesus devem amar os seus inimigos. Mas um ponto interessante aqui é que geralmente nós fazemos algo para receber em troca. Percebeu? Vamos supor que hoje é o aniversário da minha esposa. Vou dar um presente para ela. Mas aí eu não vou falar para ela, mas eu estou esperando de volta o meu no dia do meu aniversário. Estou esperando de volta, mas não estou falando. A ideia de amar os inimigos é não esperar nada em troca disso. Porque, de repente, na cabeça dos discípulos poderia passar essa ideia: eu vou amar o meu inimigo, vou orar por ele, mas chegará um dia que ele vai me retribuir o bem que eu fiz a ele. Mas a NVI traduz esse versículo de uma forma muito interessante. Ela traduz assim: sem esperar pagamento de volta. Sem esperar esse bem para mim. O que eu estou fazendo para ele vai voltar para mim, ele vai fazer isso de volta para mim. Jesus fala: você não deve esperar isso, mas você deve fazer. Continuamente você deve fazer. Nós precisamos fazer. Mas há um detalhe grandioso aqui. É que a recompensa, ela vem de Deus. Esse de volta, eu não devo esperar do meu inimigo, por exemplo, aquele que me fere, aquele que me calunia, mas eu devo esperar de Deus. É de Deus que vem a nossa paga, é de Deus que vem a retribuição. E isso é maravilhoso, como nós falamos no versículo 29, quando nós nos despimos, quando nós entregamos a túnica, mais uma vez nós ficamos nus e sem nada, mas o próprio Deus nos retribui. O próprio Deus é a nossa recompensa de todas essas coisas. Não aquele que eu faço o bem, mas do próprio Deus. E fazendo isso, nós seremos filhos do Altíssimo. Irmãos, isso demonstra uma grande realidade. Ao amar os nossos inimigos, nós vamos demonstrar que de fato somos filhos de Deus. Evidencia esse fato, demonstra esse fato. Não somente amar os amigos, não somente aqueles que nos amam, são do nosso círculo familiar, mas aqueles que nos tratam mal, aqueles que nos perseguem. E a ideia do inimigo é que ele nunca vai deixar de nos perseguir. E nós vamos
ter que amar. É isso que Jesus está falando. Nós vamos ter que amar. Nós vamos ter que orar por ele. Nós vamos ter que abençoá-los. A recompensa do cristão é o próprio Deus. E aí ele fecha essa sessão, esse ponto, porque depois ele vai continuar com outro assunto aqui dentro do Sermão do Monte. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Irmãos, nós gostamos da palavra misericórdia, não é verdade? Sei que Deus vai me perdoar. Eu sei que Deus vai me conceder a sua graça, porque Ele é misericordioso. Talvez você esteja pensando aí no seu coração, mas o meu inimigo precisa ser punido. Meu inimigo não quer o meu bem. Meu inimigo é alguém que está contra mim. Mas Jesus não usa de meias palavras ou de meios termos aqui para falar sobre o amor aos inimigos. Ele não coloca uma cláusula de exceção. Olha, vocês precisam amar os inimigos nessas circunstâncias, só nessas aqui, e outras não precisa. Não, Jesus deixa de modo explícito, de modo claro. Nós precisamos agir com misericórdia para com os nossos inimigos. Isso é muito duro para ouvir, porque o nosso coração pecador quer punir, quer pagar com a mesma moeda. Ainda mais quando vem os conselheiros de Satanás no nosso ouvido e fala assim: você vai deixar barato? Vai deixar fazer? Se eu fosse você, eu não deixava passar essa não. Olha, alguém poderia dizer: olha, meu filho, não leva desaforo para casa. Não. Se ele te deu um tapa, dá outro também. Não é essa a política do nosso tempo? Não são os mais fortes que vencem? Mas a política de Jesus, os mais fortes são aqueles que perdoam. Os mais fortes são aqueles que oram. Os mais fortes são aqueles que bendizem. Os mais fortes são aqueles que estão dispostos a assumir o prejuízo, ao invés de exigir. Nós somos discípulos de Jesus, e o que cabe a nós não é agir segundo a justiça do mundo, mas agir de acordo com Cristo. É ser misericordioso, como também é misericordioso o nosso Pai. Mas também talvez você se pergunte aí no seu coração: mas a gente não é como Deus. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Mas diariamente nós estamos sendo moldados à imagem de Cristo. É isso que é a nossa vida cristã. À medida que eu vou buscando a Deus, eu vou me aperfeiçoando. E Deus vai dando plenas condições para que eu haja em conformidade ao que Ele espera de mim. E concordando com tudo isso que nós acabamos de dizer, o apóstolo Paulo também vai declarar algo que concorda com tudo isso. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence
a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A vingança pertence a Deus. Não pertence a nós. Nós precisamos colocar tudo isso diante de Deus. É algo extremamente difícil de se fazer, mas é uma ordem de Cristo. Devemos nos sujeitar a Ele. Então, a ética cristã, o qual nós falamos aqui esta noite, ela é expressa em relações não convencionais, amando os nossos inimigos. A ética cristã é expressa além das convenções humanas. Nós devemos suplantar essas convenções humanas, porque a ética de Cristo ela é superior às éticas do nosso tempo. E, por fim, a ética cristã expressa o caráter de Deus. Precisamos oferecer misericórdia e estar dispostos a sofrer o dano para que o nome de Cristo seja exaltado. Algumas aplicações para nós esta noite. Em muitas situações, irmãos, que formos alvos de atitudes odiosas, nós vamos ser tentados a agir com base na justiça própria. A dar o troco, e às vezes até mais. Mas o princípio que deve nos reger é o próprio caráter de Deus. Ser benignos e misericordiosos. Como nós vamos fazer isso? Como eu disse lá no início, parece algo impossível, parece algo extremamente difícil, e de fato é. Irmãos, nós precisamos amadurecer. Há muitos cristãos já, vamos dizer assim, antigos de caminhada, e que são extremamente imaturos na sua fé. Não, se acontece alguma coisa diferente, já começa a maldizer. Precisamos amadurecer. Passa ano e vem ano e as coisas continuam da mesma forma. Eu preciso amadurecer, eu preciso me envolver com leitura bíblica. Me envolver com o próprio Senhor Jesus Cristo revelado aqui nas Escrituras. Conhecer de fato Jesus. Amar os inimigos não é fácil, mas é preciso caminhar na fé cristã. É preciso amadurecer. É preciso orar ao Senhor para que Deus nos dê força para fazer isso. Porque é somente pela graça de Deus que nós vamos conseguir fazer isso. Com certeza, nós temos pessoas que não gostam de nós. Pessoas que não nos suportam. Pessoas que, às vezes, não perseguem. Mas elas estão ali, incomodando. A vontade é de fazer a mesma coisa. Mas devemos agir com graça. Pedir ao Senhor que nos dê essa graça. E agir com base na misericórdia de Deus. E talvez você reclame e fale, mas eu não consigo. É demais amar meu inimigo. Tenho certeza que você tem um amigo aí de caminhada cristã. Você tem a liderança da igreja para poder te ajudar, te auxiliar. Procure esses irmãos
para que possa caminhar com você nesse sentido. E Deus vai trazer graça ao seu coração. Lembre-se, nós somos cidadãos do reino de Cristo. E, portanto, devemos andar em humildade, em amor, em paciência e também benignidade. E assim refletiremos a graça do Senhor. Que Deus nos abençoe. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.